Adão José Andrades de El Salvador, batalha de um satanista contra um evangelista. Eu sou o último de 10 irmãos. Desde o nascimento, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Lembro-me de uma infância cheia de terror ao anoitecer. Fui constantemente perseguido e atormentado por demônios durante toda a minha infância. Eu rastejava em um espaço pequeno porque tinha medo do sol. Meu pai me colocou em uma escola católica onde aprendi a rezar o terço. Aos 6 anos, não suportando a situação na casa do meu pai, mudei-me para a casa da minha irmã e foi lá que, aos 12 anos, tive meu primeiro encontro com o tarô e a invocação dos espíritos. Meu amigo disse: preciso ter uma conversa séria com você. Nos encontramos na casa de um vizinho e ele pegou as cartas do tarô e colocou na mesa. Ele encheu uma bola de cristal com água e a colocou de lado. Não tire os olhos deste copo porque não podemos jogar com as cartas do tarô até que eles venham e bebam a água. Eu disse: quem vem aqui? Ele disse: demônios. Eu ri e pensei que isso era loucura. Logo, senti uma presença estranha na sala. Senti minha pele se soltar e vi a água escorrer lentamente do copo como se estivesse quebrado. Aprendi a invocar demônios, necromancia, etc. Flutuei no ar até que os demônios não me deixassem dormir. Eles sussurravam em meus ouvidos: mate-se. Você não vale nada. Eu tinha 13 anos então. Procurei a navalha para cortar meus pulsos e morrer, mas não consegui. Então fui para os arredores de um vulcão. Tropecei em um cercado com arame farpado. Agarrei-o com toda a minha força e chorei. À meia-noite, enquanto o sangue escorria de minhas mãos, ouvi passos atrás de mim. Senti uma mão tocar meu ombro e vi um homem que nunca tinha visto antes. Ele disse: não chore mais. Procure vingança. Ele colocou um pedaço de papel no bolso da minha camisa. Isto tem um endereço. Procure-o como um favor especial meu. Ele flutuou pelo recinto como se fosse um fantasma. Procurei o endereço e era uma linda casa branca com um lindo jardim verde. Tinha carros, mas eram sujos e empoeirados. Bati na porta e liguei. Então a porta se abriu lentamente. O homem sorriu como se me conhecesse. Jovem, o que você quer? Dei-lhe o papel. Ele olhou para ele e disse: não tenha medo. Eu sou a pessoa que vai te ajudar. Confie em mim. Só peço que você fique aqui por 7 dias e depois conversamos. Entrei e estava completamente escuro. Na parte de trás, havia luzes de velas. Entrei em uma sala e vi um altar com velas, mas não havia ninguém. No 7º dia, vi o homem sentado com 2 livros. Parabenizo você. Sou o professor Fronteiras. Sou do México e sou representante da Igreja de Satã em El Salvador. Enquanto ele invocava demônios, senti uma presença negra e maligna envolvendo o meu corpo. Quero que fiques comigo. Esses livros têm poderes sobrenaturais, mas não posso eleger você, disse Fronteiras. Ele se levantou e escreveu 3 perguntas em um quadro branco retirado de um dos livros e disse: escreva uma carta pedindo a Satanás para aceitá-lo. Coloque as 3 perguntas no centro da carta e deixe espaço para as respostas. Esperei dias até que fui a uma montanha debaixo de uma pedra. Coloquei o envelope. Fronteiras disse: vamos esperar até que os espíritos sinalizem quando você irá para a resposta. Digo isso porque nem todos os satanistas esperam no mesmo período de tempo pela resposta. Esperei por 7 dias. Ele me mostrou um ritual e me disse para fazer 7 vezes antes de ir para o envelope. Quando for buscar a resposta, leve uma vela de 7 polegadas, uma caixa para colocar as velas, uma bola de algodão e papel oleado de qualquer igreja católica romana. Ajoelhei-me e fiz o ritual, então senti um vento frio soprar a vela. Eu senti como se estivesse ajoelhado em gelatina. A terra estava fria e parecia que iria rachar para me mandar para o abismo. Fechei os olhos com força e senti Satanás junto com seus demônios caminhando em minha direção. Eles eram tão reais que, se eu estendesse a mão, teria tocado em alguém. Senti uma presença horrível e tremia. Quando devolvi a carta ao professor, ele abriu os braços e disse: bem-vindo, os espíritos aceitaram você. Tive uma febre terrível. Mais tarde, ele me deu meio copo para beber. Eu não perguntei o que havia nele, então perguntei. No satanismo, existem 7 níveis e cada nível tem 170 horas de instrução com um espaço de 20 horas em cada um. Depois de concluir o estágio final da iniciação, eles rasgam uma página da Bíblia e a queimam. Eles pegam as cinzas e dissolvem em um copo de água e depois dão para você beber como uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Os satanistas rasgam Bíblias, cuspem nelas, ficam sobre elas, as queimam e muitas outras coisas.
O professor Fronteiras disse: não podemos continuar a iniciação até que você realize um ritual de sangue. Ele me preparou em mente, alma e corpo. Ele me fez ir a uma igreja e andar 7 passos. No 7º passo, cortei as veias do meu braço direito e usei o sangue para formar um círculo. Peguei um papel com muitas blasfêmias e li e fiz uma a uma. Aquela noite foi horrível. Depois que saí, me toquei para ver se ainda estava vivo. Eu não conseguia parar de sangrar, então o professor me marcou com tatuagens usando fogo. Ele marcou uma cruz invertida no meu braço direito e no meu coração. A outra tatuagem na minha perna direita é o pentagrama. A última tatuagem nas minhas costas é o diabo na forma de um lindo anjo. Ele tinha uma caveira na mão levantada e uma cruz invertida na baixada. Fronteiras me disse: esta noite, você deve saber que o anjo em suas costas é Satanás. A caveira é Jesus e a cruz simboliza Satanás matando Jesus e enviando para as partes mais profundas do inferno. A decisão mais estúpida de Deus foi enviar Jesus para o cruz porque morreu covarde, derrotado, o pior erro de Deus, etc. Satanismo ensina que Jesus lutou contra Satanás e perdeu. Eles fazem você recitar Jesus morreu 1000 vezes todas as noites. Comprei muitas coisas, jejuei várias vezes, etc. Às vezes, os rituais terminavam em sangue, conforme os demônios instruíam por meio de médiuns. Quando fazem, as bruxas fazem o pentagrama com sangue e colocam velas ao redor deles, então estabelecem altares satânicos. Eles trazem o maior bloco de gelo do chão e usam uma moeda de bronze com um cachorro crucificado de um lado e um porco do outro. Uma pessoa fica no centro do pentagrama com uma moeda em uma mão e a mão estendida sobre o bloco de gelo. Alguém vem e corta seu braço. Enquanto o gelo se banha em sangue, eles recitam uma oração: ó, Satanás, pedimos a você assim que o sangue cair sobre o gelo, os evangélicos também esfriarão. Que a igreja esteja morta onde suas bocas são pesadas demais para louvar a Deus. Muitas vezes traziam fotos de pastores para confirmar os rituais. Eu tenho muitas cicatrizes desses rituais. Certa vez, meu dedo ficou por um fio. Eu vim a conhecer 18 livros satânicos. Fiz um ritual em um cemitério em São Miguel por 7 dias. Fronteiras disse: certifique-se de não usar o corpo de um cristão morto. Eu perguntei ao redor para ter certeza. Um médium se comunicava com espíritos para confirmar se a pessoa era cristã ou não. O capítulo 28, artigo 3 do Manual de Ocultismo Satânico, diz: nunca faça mágica em protestante. E absolutamente proibido porque, se o fizer, enfrentará as consequências. Vi bruxas ficarem paralisadas quando tentavam prejudicar as campanhas cristãs. Eu vi bruxas rolando como cães raivosos vomitando por todas as ruas sob o julgamento de Deus. Uma das bruxas mais poderosas do Oriente veio fazer mal a um pregador. Um cachorro na igreja morreu e as pessoas sentiram uma presença estranha, então oraram. A bruxa queria ir embora, mas ela não podia. Ele convulsionou no chão e se tornou cristão. A congregação do professor Fronteiras era inimaginável. Não sei como conseguiram tanto dinheiro. Eles tinham seus serviços anunciados na TV tentando recrutar pessoas por meio de médiums por qualquer motivo, amor, cura, adivinhação, etc. Até mesmo alguns cristãos foram tentados. 9 homens vieram para serem iniciados como eu. O professor disse: fique e me ajude. Eu os instruí sobre os fundamentos do satanismo, mas o resto era com o professor. Nós os ensinamos por quase um ano até que ouvimos falar de uma campanha cristã. O evangelista Pablo Rosales estava chegando. Todas as noites, eles tinham 20 pessoas, o que não era normal na época. Todas as noites, havia milagres e curas. Um dos satanistas veio em descrença de um grande poder lá. Ouvi dizer que o poder era tão real que muitos sentiram o orvalho caindo sobre eles. Todos choraram ao aceitar Jesus, inclusive o satanista que foi até lá. Eu estava na cama até que Fronteiras com seus poderes iniciou um processo de libertação em minha vida. Eu me projetei no astral e me preparei então Fronteiras disse: os protestantes levaram um estudante esta noite. Vamos fazer um grande jejum neste dia. Vamos bloquear a campanha. Não deixe mais um dia passar. Jejuamos e invocamos poderes sobrenaturais. Queríamos que o pastor ficasse doente, que o equipamento fosse destruído, que algo parasse a campanha. O professor me disse: vai e mate o pastor 3 vezes. No satanismo, alguém que age na 4ª categoria ainda é normal. Alguém que pode olhar para uma flor e desintegrá-la com poderes mentais é normal. Alguém que trabalha e resiste nos níveis 6, 7, 8, 9 e 10 não é normal.
Fronteiras chamou um cachorro e olhou para ele. Rapidamente, o cachorro caiu vomitando sangue e morreu. Ele disse que eram seus poderes mentais. Ensinaram-me a quebrar vidros e levantar objetos. Fui à campanha, atravessando um rio à noite. No meio do caminho, o pastor estava de pé. Ele correu para me encontrar, me abraçou, chorou e disse: "Filho, você não veio porque quis. Deus te trouxe aqui. Deus quer te perdoar. Deus quer te salvar. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer fazer algo com sua vida." Seu braço parecia tão pesado que não consegui sustentá-lo. Eu tinha certeza da vingança. Eu pensei: ó, pequeno pastor, se você soubesse o que vim fazer com você esta noite. Ele me acompanhou e sentei-me o mais próximo possível do pastor. Outras igrejas encheram a igreja de dentro para fora. Senti algo estranho porque não sabia como sair. Não havia saída. As pessoas estavam dançando, falando em línguas que eu não entendia, gritando. Senti algo estranho em meu corpo. O evangelista veio chorando e disse: "Irmãos, quando eu estava orando, o Espírito Santo revelou que há demônios aqui esta noite." A igreja se levantou e orou. Eu queria sair, mas estava preso. Quando o evangelista começou a pregar, invoquei maldições sobre ele. No ocultismo, não há humano que resista a esses encantamentos. Tentei 3 vezes e nada funcionou. Fiquei confuso e pensei: o que há de errado com este homem? Ele é como concreto. O evangelista fechou a Bíblia e disse: "O Espírito Santo me exorta a não pregar. Esta noite, o Espírito Santo se manifestará e expulsará demônios daqui." Pessoas chorando, pessoas implorando por cura, pessoas aceitando Jesus, etc. As pessoas me colocaram cara a cara com o evangelista. Ele disse: "Não quero ninguém orando com os olhos abertos. Quem não fechar os olhos, enfie os dedos nos olhos." Não ouvi e me concentrei ao máximo nos 3 mistérios do inferno. Enquanto me concentrava, senti gotas de água caindo sobre minha cabeça. Olhei para cima e não havia água no teto. Senti um fogo estranho tomar conta do meu corpo de dentro para fora. Fechei os olhos com medo e senti uma mão tocar meu ombro. Eu estava tremendo como nunca antes. Esse poder me jogou de joelhos e eu falei em línguas. Enquanto eu estava encharcado de suor, o pastor veio e disse: "Jovem, levante-se. Você aceitou Jesus esta noite?" Eu disse: "Não, senhor, não aceitei ninguém" e fui embora. Naquela noite, não consegui dormir. Os cristãos disseram ao meu pai que eu aceitei a Cristo. Eu disse ao meu pai que era mentira. Eu deveria estar em um ritual de sangue, mas essa força não me permitiu. Eu estava na propriedade do meu pai e ouvi uma voz no ar dizer: "Volte à campanha." Olhei em volta e não havia ninguém lá. Voltei para a campanha e sentei-me no fundo. Eu apenas me levantei e o poder que veio sobre mim não me deixou andar. Ali mesmo, comecei a chorar incontrolavelmente. Um homem idoso disse: "Jovem, você está chorando. Você quer aceitar Jesus esta noite?" Com toda a sua força, ele me trouxe para frente e eu aceitei a Cristo. Quando aceitei a Cristo, Satanás declarou guerra contra mim. Ele não me deixou dormir um minuto por 10 dias até que alguém me disse para procurar um certo pastor. Eu disse: "Pastor, preciso da sua ajuda." O pastor disse: "O que há de errado?" Eu disse: "O diabo não me deixa dormir." Ele disse: "Diga-me a verdade. Você tem algum material satânico?" Eu disse: "Fiz um pacto com o diabo. Tenho 18 livros." Ele disse: "Meu Deus. Onde você os tem?" Eu disse: "Aqui, com minhas roupas." Ele disse: "Traga os livros. Estamos indo para a igreja. Vou queimá-los e você não vai embora até que Deus o livre." Quando ele disse isso, eu ri. No satanismo, cada livro é classificado em categorias. Eles são todos consagrados à escuridão. Sangue humano é derramado a cada 3 páginas. Quando você o joga em um rio, ele aparece embaixo do seu travesseiro. Ele colocou óleo sobre cada livro e os acendeu. Como cobras, eles se contorciam e giravam enquanto queimavam. O pastor me fez jejuar por 5 dias. Alguém me disse para ir para um canto escuro e pegar uma lâmpada para conhecer o demônio que me perturbou quando aceitei a Cristo. Era um gigante. Sua pele escura parecia banhada em óleo e brilhava intensamente. Nenhum fio de cabelo como em seu corpo. Tinha seios como os de uma mulher descendo até a cintura e havia um bebê mamando em seus seios. Ouvi uma voz me dizer: "Pegue uma pedra e jogue-a no demônio." Quando eu peguei, o demônio saiu. A voz disse: "Esta pedra simboliza seu trabalho e jejuns."
O processo de libertação começou onde tive que lutar pela minha alma e com a ajuda de Deus me tornei um evangelista que com meu testemunho agora prega o grande poder e triunfo de Cristo sobre as trevas e as forças do satanismo. Eu, pastor Edivaldo Silva, faça esta oração comigo: aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Diga: Senhor Deus, eu venho a Ti, como pecador que sou, em nome de Jesus pedir-te perdão pelos meus pecados. Perdoe, Senhor, meus pecados. Apaga minhas transgressões e escreve meu nome no livro da vida que está no céu, para quando deste mundo eu partir tenha um lugar reservado em Tua glória. Senhor Deus, eu creio em meu coração para a Tua justiça, mas faço confissão com minha boca para a salvação da minha alma. Recebo Jesus em meu coração como meu único e suficiente Salvador. Rejeito também todos os deuses estranhos aos quais eu servi até esse momento e a todo o mal que veio sobre minha vida. Declaro agora a cobertura do sangue precioso sobre mim. Entrego minha vida e meus caminhos para que o Senhor Jesus possa conduzir-me e creio que serei vitorioso em nome de Jesus. E em Mateus 10:32-33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém.